Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UsinaCast. Hoje vamos conversar sobre um tema que para alguns é uma nova paixão, uma salvação. Para outros, motivo de muita preocupação. Para a gente se aprofundar no tema da inteligência artificial, a gente conta com a presença da Renata Couto, doutora em administração e professora do programa de pós-graduação em administração da AFA-Unigran Rio, e Ricardo Marcilli, diretor executivo da M2BR Academy e professor nas áreas de estratégia digital e inteligência artificial para marketing e negócios. Ricardo também é diretor da Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Renata, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ricardo. Vou começar com uma pergunta básica para a gente tentar equalizar e botar na mesma página a nossa audiência. O que é a famosa IA, inteligência artificial? Pode ir, Renata, vai. Essa. Vamos lá. Eu não sei se tem uma resposta, né, uma definição assim para ser dada de uma forma objetiva. Eu acho um nome assim meio pegadinha, porque eu não sei se é de fato uma inteligência, né? Eu acho que são modelos, né, que funcionam automatizados, né, que você precisa ter, você pode treinar com dados, você pode ter, tem que ter uma provocação e tal, ali um prompt, né, que nem o pessoal fala, e aquele prompt vai fazer com que aquele modelo rode e aquilo vai te entregar uma resposta, né. E existem vários modelos e, pelo menos assim, academicamente, né, eu acho que os trabalhos começaram na administração, principalmente, a despontar ali, mais ou menos, durante a pandemia, um pouquinho antes, né, e eu vejo que tem muito também uma questão, assim, de modismo, né. No começo o pessoal falava muito em plataforma, depois algoritmo, agora a gente está surfando a onda da IA, né, principalmente desde a chegada do ChatGPT, né, porque a gente está naquele momento que eu acho que o pessoal, todo mundo meio que está também, né, de, tá bom, chegou a ferramenta, a gente está usando, né, e aí, né, o pessoal ainda está entendendo como pode usar, de que forma você mantém, né, um uso dentro de algum parâmetro de discernimento, né, que não vai apagar também a sua subjetividade na pesquisa, a sua subjetividade no fazer acadêmico, né? E a gente não sabe ainda as consequências disso, né? Então, mas eu vejo desse jeito, assim, são ferramentas que rodam modelos, né? E facilitam a vida em certa maneira, né? Até certo limite, e a gente não sabe ainda muito bem as consequências, mas a gente está aprendendo enquanto usa e enquanto lida, né, com essas novidades todas que vão chegando. Ricardo, para você, como é que você conceitua o que é IA? Essa acho que é a pergunta mais difícil. Parece simples, só que não. Nossa, essa é a mais complexa, né, de tentar concatenar tudo numa resposta só. Eu vou muito pelo caminho que a Renata falou. A gente se engana muitas vezes, né, que a inteligência ela é inteligente, na verdade, ela é matemática tentando emular um comportamento humano. A gente está falando de inteligência artificial generativa, que foi a que ficou mais famosa, sim, com o ChatGPT nos últimos anos. Acho que faz sentido a gente falar que inteligência artificial já está há muitos e muitos anos, né, presente, a questão de décadas de trabalhos acadêmicos, etc. Já tinham outros modelos de inteligência artificial ligados a modelos preditivos, o próprio Google, o próprio Facebook, né, a Meta já usavam inteligência artificial, por exemplo, ferramentas de machine learning para você definir qual é o anúncio que iria para a pessoa correta. Isso era uma ferramenta de inteligência artificial, mas acabou ficando mais famoso, né, mais no dia a dia, quando a gente teve esse boom de inteligência artificial generativa, que veio tanto com a popularização do GPT, quanto com o avanço da linguagem natural. Linguagem natural é a capacidade que a gente tem de se comunicar com as máquinas sem precisar falar a linguagem das máquinas. Então, não sei se você lembra, mas vou dizer que uns 7, 8 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade ainda da máquina entender o que a gente falava, né? Ditar alguma coisa no editor de texto, ou até mesmo falar com os assistentes, eles entendiam errado, dependiam de um contexto. O Google Tradutor era muito diferente, muito pior, né? E aí a gente teve um avanço gigantesco nessa questão da linguagem natural.
o que fez com que a máquina conseguisse entender perfeitamente o que a gente fala e a gente entendesse perfeitamente o que a máquina fala com a gente, sem a necessidade de aprender um idioma, que é o idioma programação. Então, acho que isso daí fez uma diferença gigantesca para a gente popularizar a tecnologia. Nesse momento que está popularizado, que está no hype, para usar o termo da moda, vocês acreditam que um bom usuário de IA, ele é um bom perguntador, né? Porque o prompt, vocês querem até explicar para a audiência o que é esse prompt, mas ele é um bom perguntador também. Você estava falando de quanto evoluiu e essa evolução rápida, né, de uns anos para cá, dessa troca da mensagem, né? Você acha que um bom usuário também é um bom perguntador? Eu acho que necessariamente ele é um bom perguntador. IA, pelo menos do jeito que está hoje, né, a IA generativa, ela precisa de repertório da pessoa que está usando. Então, se você não sabe o que perguntar, se você não sabe os caminhos para resolver um problema, principalmente se você não sabe julgar e avaliar a resposta que a IA te deu, você está usando ela em 10%, 20% da capacidade que ela pode oferecer. E acaba sendo uma coisa perigosa, né? Pessoas utilizando a IA desde coisas mais simples. Vou trazer aqui o nosso caso de comunicação, né? Ninguém morre por um plano mal feito, mas se você não tiver alguém para analisar, pessoas podem perder dinheiro, enfim, empresas podem sofrer, mas já tem casos de pessoas usando para se tratar, tanto de forma psicológica ou emulando o que um médico faz, sem a menor responsabilidade, acreditando no que o ChatGPT dá de recomendação médica, e isso é super perigoso. Então, acho que tem uma questão de responsabilidade das pessoas entenderem que IA não é um oráculo, não é Deus, né, para ter todas as respostas corretas. Você precisa de repertório e senso crítico para conseguir utilizar a inteligência artificial de uma maneira que seja útil para você e não pelo contrário, né, que seja ruim. Eu acho que, assim, vou dar uma resposta pautada por uma generalização, né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba usando de uma forma assim, delega para inteligência artificial generativa a tarefa, né? Então, bota lá, faz uma pergunta, sei lá, sobe os documentos ou sobe os dados que precisam ser analisados, e aí faz a pergunta e acha que aquela resposta, pronto, resolveu o problema, delegou a tarefa, fez por mim, né? E eu acho que a gente realmente, como o Ricardo falou, a gente precisa ter um senso crítico na hora de usar, né? E para ter senso crítico, a gente precisa ser treinado, eu acho, que de uma forma como a gente era treinado antigamente, né? Assim, com leitura, né? Pensar, exercitar a cabeça, né? Para você saber o que você vai perguntar. Porque como é um modelo, né? E aí você coloca o prompt é uma provocação, né? Você vai colocar lá, a máquina vai te dar uma resposta, né? Como, sei lá, você pode fazer uma pergunta aqui pra gente, a gente vai dar uma resposta, mas a gente ainda tem aquele momento em que a gente para, processa, pensa, né? A máquina que tem aquele pool de dados, ela vai olhar aquilo ali, vai otimizar a resposta e vai te jogar, entendeu? Mas, sei lá, atende ao seu propósito, de fato, é uma boa resposta, você pode melhorar aquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a usar com mais parcimônia e com mais senso crítico, sabe? Eu vou aproveitar essa deixa da Renata, que tem aquela pergunta também, que vai do barzinho até a academia, assim, os empregos vão acabar? Como é que fica a questão da empregabilidade? Porque eu acho que vem muito isso, né? A gente tem que ter um repertório, a gente tem que ter uma bagagem, até para poder fazer essa troca com a máquina e poder voltar a perguntar e reperguntar aí de novo e imputar mais dados. Nesse sentido, um especialista que use bem uma inteligência artificial, ele também tem essa vantagem? Como é que eu misturei várias perguntas aqui, né? Do especialista com a questão da empregabilidade, como é que vocês enxergam isso? Essa pergunta é bem complexa também, né? Só pergunta fácil, né? Eu acho que nessa área não tem nada muito fácil assim, de responder. Pois eu acho que pela natureza exponencial da tecnologia e da IA é muito complicado da gente conseguir fazer previsões com uma certa acurácia, né? Principalmente para 2 ou 3 anos, né? Provavelmente, se a gente fosse perguntado aonde estaria a IA há 3 anos, 4 anos atrás, a gente daria uma resposta completamente diferente, né? Foi muito rápido a evolução, não só na parte de texto, mas na parte de imagem, de vídeos, né? Antigamente, os vídeos feitos por IA eram um caso terrível. Para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no vídeo do Will Smith comendo macarrão. Foi um vídeo feito há 2 anos, 3 anos, um negócio terrível, e hoje você tem um vídeo que
é difícil você diferenciar Sim. se é verdadeiro ou não. Mas voltando para o tema, acabo fugindo, eu acho que os empregos como eles são hoje, eles vão acabar da mesma forma como quando os computadores chegaram, quem trabalhava nas agências, por exemplo, montando as peças publicitárias, teve que se adaptar. Da mesma forma como quem era datilógrafo antes se adaptou ao computador. Então, eu acho que do jeito que as funções elas são feitas hoje em dia, tende a ter uma transformação grande em várias áreas, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar no agronegócio, no campo, né? A inteligência artificial também já está chegando, né, nesses lugares com tecnologia. Porém, aí cabe às pessoas se adaptarem e conseguirem abraçar essa transformação que a gente vai ter no emprego e os empregos novos que vão surgir. Há 15 anos ninguém sabia que ia existir um cargo chamado analista de mídias sociais, por exemplo, né? Porque não existe mídia social. A gente nem sonhava com isso, né? Exatamente. O que você acha, Renata? Posso só botar um ingrediente? Claro. Porque eu acho que o campo acadêmico vai ajudar. E a gente está falando de Brasil, né? Sim. A gente tem muitas camadas para falar de formação, de educação formal, de acesso à educação. Só queria jogar esse ingrediente na sua resposta, porque é uma preocupação que, por exemplo, eu tenho. Assim, eu concordo com o Ricardo que a gente está passando por transformações, mas dentro desse processo de transformação a gente tem ainda gaps de questões políticas, sociais, econômicas, que aí me geram uma preocupação, sabe? De como é que vai ser transformar e dar acesso à população para poder participar dessa transformação efetivamente. Eu acho que todos os setores estão sendo transformados pela IA, né? Então, vai muito nesse sentido do que o Ricardo falou. Eu acho que a forma, por exemplo, como você incorporava isso numa sala de aula ou num trabalho acadêmico antigamente, né? Como você fazia esse trabalho acadêmico antigamente, como a IA, esse trabalho está ficando diferente, né? Assim como a carreira médica, assim como a carreira jurídica, está todo mundo se adaptando, né? E aprendendo também a usar e, durante esse aprendizado, vendo as consequências, os desdobramentos, né? Eu acho que quando a gente pensa assim em mercado, né, existe muito aquele discurso, né? Tipo, IA chegou, vai substituir, né? E eu acho que, bom, mercado, o pessoal quer lucro, né, num primeiro momento, né? E vai assim, então, quantas pessoas eu posso cortar e substituir pela IA, né? Só que tem muito, né, do que a gente falou antes, né? Assim, tem algo que a IA não consegue ainda entregar em determinadas tarefas que a gente faz. Assim, a IA não substitui, né, uma pessoa com senso crítico, uma pessoa com bagagem, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, né, em universidade, eu acho que a grande função da universidade, né, a universidade é um espaço de formação de conhecimento, né, e formar pessoas com um senso crítico, né, capacitar essa pessoa não só para o mercado, mas para a vida, né, capaz de olhar, se deparar com uma novidade, alguma coisa assim, e parar e falar assim, não, então vamos lá, vamos pensar, né, vamos ver os caminhos, né, e a IA não faz isso, né, então eu acho que tem muita gente assim que falou, então tá, vou substituir tantos funcionários pela IA, né, o que é um problema, porque, né, a gente está no meio de uma crise mundial, crise econômica, enfim, todas as crises possíveis, né? E as pessoas estão vendo já está tendo um retorno do tipo, olha, substituir, mas não foi tão legal, né? Acho que hoje em dia, né, todo mundo está usando, né? Porque todo mundo tem smartphone, a grande maioria da população tem smartphone, né? Eu acho que isso é muito facilitado, inclusive no Brasil, porque todo mundo consegue comprar crédito e tal, então o pessoal baixa o aplicativo, começa a usar, né? E eu não vejo muito a participação, né, de uma massa maior assim, de usuários nesse debate que a gente tem, inclusive sobre IA e outras pessoas assim, que estão aí falando sobre essa parte regulatória e tal, né? Então, por exemplo, né, ontem eu estava escutando, teve aquele avanço em relação à proteção das crianças e tudo mais, né? Mas aí veio uma advogada e falou assim, olha, tudo bem, mas enquanto não tiver uma forma da gente poder regular e controlar esse negócio, para meio que cobrar, de fato, né? Não adianta só a letra da lei,
né? Você tem que ter algum mecanismo ali para poder chegar e ver se aquele negócio está sendo feito ou não, né? Porque, assim, o pessoal sempre encontra... né? O pessoal sempre encontra caminhos, né? E óbvio, aí tem os efeitos sociais, né? Assim, a gente também... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, assim como eu não sei te dar uma definição do que é IA, né? No conceito bonitinho, fechado, né? A maioria das pessoas também não sabe, né? Assim, talvez elas nem compreendam corretamente, né, como é que funciona. Eu não compreendo, né? Eu tenho uma percepção, desculpa te interromper, imagina, que muitas vezes as pessoas estão usando IA e nem sabem o que é IA. Ah, sim, com certeza. Mas assim, não conseguem fazer... O que é o Google? Pois é. Como é que funciona? Como é que funciona o algoritmo de seleção dos primeiros resultados? Lá, 99,9% das pessoas não tem a menor ideia, né? Sim. Então... Mas eu acho que, assim, seria interessante alguma espécie de letramento, entendeu? Mas, assim, uma coisa básica, que a gente deveria ter letramento para tudo, sabe? A gente deveria ter letramento sobre os nossos direitos, entendeu? E tem muita gente que não tem, a maioria da população não tem, né? E deveria também ter letramento sobre a questão de IA, sobre a questão de rede social, né? Por que eu não devo postar a foto do meu filho? Né? Eu acho que a grande benesse dessa discussão que está rolando agora, né, é que talvez o pessoal tenha parado para pensar assim, pô, cara, eu não vou mais postar foto do meu filho. Entendeu? Pelo menos parar para pensar, né? Porque a gente entra num modelo de um piloto automático que a gente vai postando e nem se pergunta o quão perigoso pode ser aquela simples postagem. E é sempre aquela mentalidade do tipo, todo mundo usa, não tem problema nenhum, né? Não tem nada a esconder, mas... Né? E aí eu acho que são outros temas que a gente podia estar com um debate público mais engajado, né? Tipo privacidade, né? O que é privacidade? Né? Porque a grande coisa não tem nada a esconder. Tudo bem, ok, mas... Né? Talvez se eu pensasse um pouco sobre como aquelas fotos que eu posto, que eu escrevo, né, pode ser usado, né? Então, assim, por exemplo, tenho certeza que todo mundo quer ir à Disney, né? E aí agora, para você aplicar o vídeo, você tem que deixar tudo aberto e tal, entendeu? E tudo bem, sei lá, vai que você postou alguma coisa, né, que o governo americano não entenda como... bacana e tal, e aí não queira te dar o visto. Aí a pessoa pensa assim, não, então tá, vou apagar porque aí, né, não tem como controlar. Pô, eu não sei se apagar resolve, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente poderia ter um debate melhor, entendeu? Até para que as pessoas possam desenvolver esse senso crítico, né, que a gente falou desde, né, do comecinho aqui da conversa. Acho que para a questão de emprego, eu tenho um lado que eu acho que vai ser muito bom e um lado que pode ser ruim, assim. Se a gente parar para pensar, acho que na história da humanidade a gente nunca teve tanta facilidade ao conhecimento e tanta possibilidade de ter tutores personalizados usando a tecnologia. Se a gente parar para pensar, isso era coisa de gente muito rica, através dos professores particulares e das melhores escolas, e hoje, se a gente quiser, a gente tem acesso a cursos de Harvard gratuitamente na nossa casa, né? A questão é, né, quantas pessoas estão preparadas para conseguir adquirir esse nível de conhecimento? Então, se a gente parar para pensar, o custo do hardware, né, ou seja, do computador ou então do celular, ele está cada vez menor, a gente tem crediário aqui. A questão da internet, né, ela está cada vez mais facilitada, pega internet em praticamente todo lugar do Brasil, com satélite agora, até no interior, a gente tem essa capacidade. Então, será que com um pouco mais de boa vontade do setor público, vontade política, a gente não consegue fazer esse letramento como nunca antes, com conteúdo de qualidade, bem feito? Então, isso é um lado bom, assim, da tecnologia, né? Por outro, é isso. Acho que algumas pessoas, alguns conhecimentos, eles vão ficar obsoletos, como já ficaram no passado, né? Se a gente parar para pensar, quem trabalhava acendendo lampião com óleo de baleia em 1890, chegou a energia elétrica, teve até uma revolta, né? Eles quebraram tudo lá, porque, enfim... E talvez alguns desses conseguiram estudar para virarem eletricistas, né? Ou para seguirem outro caminho. Então, em que ponto que a gente vai conseguir ter uma política pública para ajudar as pessoas a darem esse próximo nível? Ou a gente vai partir para uma outra ideia que, se a gente parar para pensar, já tem vários bilionários defendendo, que é, por exemplo, da renda mínima universal. Será que a gente... E aí é uma viagem louca, né? Mas será que com a IA e com os robôs, etc., a gente não vai aumentar tanto a produtividade que
talvez uma parte da população não precise trabalhar, que esse excesso de produtividade dê uma vida digna ali com o mínimo de lazer, vestimenta, moradia, para uma parte da população e só trabalhe quem quer, é um dos futuros que esse aumento exponencial de produtividade pode trazer. Então, assim, pode ir para um lado muito bom, para um lado muito ruim, assim, né? Mas é só olhando alguns cenários. Vocês estão antecipando 2 perguntas aqui que eu vou tentar casar. Perdão. Não, tá ótimo. Sinal que eu não estou pensando, minhas dúvidas não estão besteiras, assim. Vocês têm, que vai um encontro um pouco que você já está falando, vocês têm uma visão, porque tem muito isso, né? Tem uma turma que tem uma visão apocalíptica, né? Caótica, que vai para esse lado muito ruim, e tem uma turma também que acredita que a IA é a salvação do planeta. Essa é uma pergunta. E aí volta um ponto que vocês dois falaram, em momentos diferentes, de produtividade. A quem interessa também a gente produzir, entregar mais rápido, com mais velocidade? Porque, assim, na minha opinião, eu acho que as perguntas se falam da visão apocalíptica, sim, ou salvação, e essa necessidade do lucro, né, como você estava falando do mercado, o Ricardo falando desse futuro, na minha opinião, quase utópico, né? E para quem, né? Quem é que vai poder ficar em casa? E quem vai ser a pessoa que vai estar trabalhando? Enfim, vocês conseguem se colocar assim, nesse cenário? Assim, eu tento me preocupar com as coisas que eu consigo controlar de alguma forma, assim. Então, olhando para trás, assim, olhando a história, eu não lembro de nenhum caso que a tecnologia tenha sido freada porque, enfim, as pessoas fizeram pressão ou... Né, não existe isso, né? Então, desde a energia elétrica até as máquinas, a revolução industrial, mais recentemente a questão dos Ubers com os táxis, etc. Então, é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Tem muitos interesses e tem problemas reais que são solucionados por essas tecnologias e meio que a gente vai avançar. O que eu acho que dá para fazer é, sim, né, avançar com controle, com preocupação com as pessoas que não vão conseguir surfar essa onda, né? Como é que a gente faz para não aumentar a desigualdade? Como é que a gente faz para que isso não seja um fator que torne a vida de poucas pessoas muito melhores e de muitas pessoas muito ruins? Eu, particularmente, minha visão de mundo é que o progresso, a tecnologia e esse aumento de produtividade, no final, ele acaba sendo uma coisa boa. Por mais que a desigualdade ela possa aumentar, mas acho que aí a minha visão pode ser polêmica, mas a parte de baixo ela acaba sobrando mais, assim, né? A gente acaba tendo mais possibilidade de ter uma vida digna porque o aumento da produtividade maior vai proporcionar isso. Essa é a minha visão. E eu entendo que tem visões diferentes disso, né? Mas quando a gente olha para a inteligência artificial, eu acho que ela tem a capacidade de, e aí robótica, etc., de tirar muitos trabalhos muito ruins hoje que as pessoas fazem. Seja de repetição de função, seja trabalho braçal, seja de trabalhos que não são tão intelectualizados. E eu acho que o nosso esforço ele tem que ir em letrar a população para que ela possa fazer os outros trabalhos criativos, mais divertidos, mais estratégicos e deixar as máquinas fazendo o que elas são melhores, né? Que é trabalho de força, repetição, identificação de padrão e assim por diante. Mas talvez seja uma utopia. Então, eu sou uma pessoa naturalmente apocalíptica, mas eu tenho me treinado para ser um pouco melhor, né? Porque senão a gente não vive, né? Tem um meme assim, que eu gosto muito, que fala assim, eu queria que a IA lavasse a minha louça e a minha roupa, né? E não fizesse a minha pesquisa, não escrevesse por mim. Né? Era nesse sentido que eu queria que a IA atuasse. Vai ao encontro do que o Ricardo falou, né? A criatividade. Então, assim, eu acho, por exemplo, dentro, né, do fazer acadêmico, né? Eu acho que tem várias coisas que você pode e salvam o seu tempo, né? E te tornam mais produtivo, né? Que é você, por exemplo, você tem que redigir uma carta, que às vezes é uma carta que você manda junto com um artigo numa submissão, entendeu? É quase um modelo, né? Pô, você tem um modelo pronto, né? Sobe no ChatGPT, bota os dados que você quer, o chat vai te dar uma resposta, você pega, gera o documento de Word, beleza. Te salvou um tempo que você pode dedicar, por exemplo, para você aprofundar a sua pesquisa, entendeu? Com leitura, né? Então, nesse sentido, eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo, por exemplo, a gente tem ferramentas de IA que são muito úteis dentro da academia, né? Acho que é Research Rabbit, né? Que eu conheci recentemente através de um colega do trabalho,
né, que mostra, assim, você bota o título de um trabalho, né, e ele faz, assim, uma rede, né, de trabalhos que citaram aquele, de autores que estão interligados. Isso é maravilhoso, né? Se você domina a ferramenta, sabe usar, você vai usar ao seu favor, aquilo vai te facilitar muito, né? Eu acho, contudo, que, né, existe, por exemplo, no mercado acadêmico, né, para tentar ancorar um pouco mais a resposta, né, a gente tem, né, regras pelas quais a gente tem que atuar e a gente tem que jogar, né, e são regras que às vezes são muito esmagadoras, né, porque o processo de pesquisa não é um processo rápido, né, é uma coisa que demanda um tempo, demanda leitura, você tem que ler, você tem que sintetizar aquilo tudo, colocar no papel e tal, e as regras desse mercado acadêmico, né, mudam e mudaram, né, e a gente precisa entregar, né, e aí existe aquele momento em que a pessoa chega naquele, né, naquele ponto de virada que você pode falar assim, cara, eu estou desesperada, eu tenho que produzir um negócio para ontem, né, e aí vem aquele uso, né, dessas ferramentas que talvez não seja o uso mais adequado, né, aquele uso que a gente falou que retira aquele senso crítico, retira, né, esse trabalho que a gente tem que ter da leitura, da síntese, né, que é o trabalho, é o core, né, do trabalho do pesquisador, né. Então, assim, eu acho que a IA pode ajudar na produtividade, sim, né, se ela for usada de uma maneira correta. Mas o problema é o contexto no qual estão as pessoas que vão usar a IA, né, quais são as pressões que essas pessoas estão sofrendo. Né? Porque se elas têm essa entrega quase mandatória, em volume e tal, elas vão usar de uma maneira não muito adequada, né? E isso, obviamente, compromete tudo, né? Compromete a qualidade de trabalho, compromete, eu acho que até a saúde mental da pessoa também, né? Que está realizando aquilo, né? E aí a tendência é você ter, às vezes você tem volume, mas você não tem qualidade, então é complicado mesmo, né? Ainda tem o ponto de fundo da ética, né? A gente, numa pressão dessa, se você não tiver senso crítico, você pode engavetar a ética, deixar ela de lado, assim, isso é um risco, né? No dia a dia você ser tomado, né? Pois complementando, aí eu não acho que seja algo exclusivo da IA, serve basicamente para qualquer tecnologia, qualquer invenção, né? Se a gente pode usar uma faca de várias maneiras possíveis, né? A gente pode usar o carro de várias maneiras possíveis, como um transporte, ou de uma maneira irresponsável. Você está numa festa, acabou bebendo e vai voltar para casa, você tem uma ótima desculpa, falar, aqui não tem transporte, eu estou sem dinheiro, preciso pegar meu carro, mas você bebeu antes e resolve ir em frente, assim, né? É um risco que você está assumindo. Uma arma na mão, Exatamente. Sim. Então, eu acho que o caminho sempre deveria ser muito mais a conscientização e, claro, alguns mecanismos de controle que são necessários para qualquer coisa, do que, de fato, ter um problema com a tecnologia em si. Ela é excelente desde que ela seja usada dentro dos limites e como algo complementar, né? Não substituindo. Acho que é por aí. Né? Falando em limite, a gente ainda aqui no Brasil, se eu estiver falando bobagem, me corrija, a gente ainda não tem modelos tão bem alimentados, tão fortes. E aí a gente acaba consumindo dados, informações de outros países, que inclusive tem implicações de língua, de cultura. Em que lugar que vocês acham que a gente está nesse sentido, da gente ter os nossos modelos, e quais os riscos que tem isso no nosso uso no dia a dia, seja no campo acadêmico, corporativo, do jovem que está lá estudando? A gente tem, que eu lembro de cabeça, a gente tem um modelo que é mais famoso, chama Maritaka. Foi do pessoal da PUC, se eu não me engano. E ele é um modelo que foi treinado para ter esse regionalismo brasileiro, assim, né? Então, para algumas tarefas de texto, etc., ele funciona bem, assim. Acaba sendo muito complicado porque o desenvolvimento de modelos hoje, pelo menos do jeito que está, ainda é uma coisa muito cara, tanto do ponto de vista de recursos e de recursos intelectuais, que o Brasil está anos-luz atrás de China e Estados Unidos, por exemplo, né? Então, realisticamente, eu acho muito complicado que a gente avance muito em ter uma tecnologia própria. Talvez o que faça mais sentido é customizar modelos que já estão prontos para a nossa realidade e investir no que o Brasil realmente é bom, por exemplo, produção de energia, né? Que a gente consegue
energia limpa, através, né, de sol, através de hidrelétricas. O Rio está se posicionando para ser a capital, o prefeito está querendo bater muito nessa tecla, né, de ser a capital mundial da IA, ou capital brasileira da IA, mas está voltado mais para essa questão de data centers, de força computacional que a IA vai precisar no mundo inteiro, inclusive as empresas dos Estados Unidos, da China, podem instalar data centers aqui. Então, acho que a vocação brasileira, nesse momento, é mais para esse caminho de infra e de energia do que necessariamente para desenvolver um modelo próprio. Acho que a gente não está nesse nível ainda. Eu acho que, assim, quando a gente olha, né, esse mercado de tecnologia, né, eu acho muito difícil... assim, você tem aquelas, né, os Big Five, ou não sei mais quantas são, né, mas enfim, porque toda hora é tão rápido, né, mas você tem aquelas empresas de tecnologia que estão lá e é muito difícil surgir uma empresa brasileira que vai fazer frente a uma Meta, vai fazer frente a um Google, né, e aí a gente acaba importando, né, usando, assim, né, tipo, a escola da minha filha usa Google Classroom, né? A pandemia mostrou isso pra gente, né? Sim, né? Então, assim, eu acho, assim, que é complicado, né? Por uma questão, o que a gente está dando em troca, né? Quando a gente usa um Google Classroom, quando a gente usa uma ferramenta dessas, né? Quando a gente tem que terceirizar uma coisa que é tão importante, né? Mas ao mesmo tempo você está dando ali, né, aqueles dados que você tem, né, para rodar nessa tecnologia, né? Como é que a gente não sabe como essas empresas vão usar esses dados, né? Isso é uma coisa que me preocupa, tá? Uma preocupação acadêmica e eu acho que até uma preocupação como cidadã, assim, né? Quando a gente pensa países, eu não sei se foi a Dinamarca ou a Noruega, né, que falaram assim, olha, agora as pessoas têm direito à própria face, né? Assim, como se fosse um direito autoral, né? O que é, assim, incrível, né? Se você parar para pensar, porque você não teria como chegar, por exemplo, né, num prédio e a pessoa, vou tirar sua foto. Não, peraí, é minha biometria, entendeu? Que, aliás, já é protegida pela LGPD, né? Assim, aí você tem a sua foto, a sua face escaneada, guardada no computador, né? Aí vem a questão da ética que você já falou, né? Você não sabe, cara, como aquele computador, né, vai lidar com aquilo. Para onde vão meus dados? Né? Como é que vai armazenar? Aí, pô, sei lá, invadem um computador, roubam a sua foto, entendeu? Aí usam para entrar no gov.com.br. Então, assim, é uma loucura, assim, né? Eu acho que existe... A gente continua usando, porque tem que usar. Não dá mais para chegar num ponto que a gente não usa, né? Porque tá no meio da nossa vida, né? Mas a gente, né, eu de vez em quando me pergunto, né, quais vão ser os desdobramentos, né? E assim, eu penso muito quando a gente lida, assim, por exemplo, sistema de saúde, né? Os dados de saúde são dados sensíveis, né? São dados já protegidos, né? E aí você usa uma plataforma, uma tecnologia produzida por uma empresa que não é nacional, né? E aí dados de milhares, centenas de pessoas ali processados, entendeu? E para onde qual vai ser o desdobramento disso? Né? Dados que a gente deixa na farmácia, né? Exatamente. Isso chega para a indústria farmacêutica, você começa a ter questões de interesses maiores. Pois né? E aí existem trabalhos que, assim, não são trabalhos acadêmicos, o pessoal não discute muito, eles não têm muito vulto, né? Mas que já questionam assim, olha, associação, né? Por exemplo, plataforma da Fitbit para empresas, né? E aí a empresa te dá a pulseirinha do Fitbit, você tá lá, entendeu? Então, seus dados de saúde, né? Ao mesmo tempo, você fala assim, pô, meu chefe está sabendo se eu estou malhando ou não, né? Meu chefe está sabendo se eu estou dormindo ou não. Tem uma invasão ali da privacidade. Né? E, assim, a mesma coisa a questão da farmácia, né? E uma coisa, foi até legal você trazer essa questão da farmácia, porque eu acho que tem também aquela outra questão do social que você falou, né? Se eu quiser chegar na farmácia e eu não quiser dar o meu CPF, tudo bem, né? Talvez eu possa pagar um remédio sem desconto. Tem gente que não pode. Né? E aí dá o CPF para aquilo, né? Mas a gente não sabe, por exemplo, sei lá, a farmácia não é só farmácia, a farmácia às vezes
faz parte de um grupo de empresas, né, que tem a farmácia, tem uma empresa que trabalha com dados, que é voltada para RH, né, que aí vamos otimizar a contratação das pessoas. Aí, imagina, puxa lá um dado, entendeu? Tá lá, olha, pessoas que compram remédio tal, tal e tal, tem mais chance de ter, né, um problema de saúde, vai ser menos produtiva, logo não contrate essa pessoa, sabe assim? Né, que quando a gente fala desse jeito, né, o pessoal já fica logo pensando assim, não, você é apocalíptico, exatamente. Né? É teoria da conspiração, né? Mas a gente não está falando de produtividade? Sim. Né? A pessoa que tem chance de ficar doente, talvez ela não produza tanto. Né? Para que eu vou contratar essa pessoa para minha empresa? Não sei. Né? Assim, eu quero pessoas que possam estar lá entregando, né? Performando lá para eu poder, né, tocar o meu business. Então, você estava falando agora, eu lembrei aqui no Rio, a gente está no Rio, do que está acontecendo aqui, não vou citar o nome da empresa, mas que fica monitorando as imagens em diversos bairros, não vou falar no município todo do Rio, mas em Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. E tá uma discussão, né? Porque, assim, é uma empresa privada, que, pelo que eu entendi, não tem um convênio formal, firmado com a prefeitura, e tem acesso a muita coisa do que acontece, inclusive das nossas faces, da nossa placa do carro, a hora que a gente passa. Exatamente. Que esses dados vão para onde? Vão ser trabalhados como? Pode ser usado, como você estava falando, de uma forma muito boa, até para pensar em segurança pública, enfim, várias políticas públicas, e pode ser usado de uma forma muito negativa também. E a gente, às vezes, nem se dá conta que isso também é inteligência artificial e quais os riscos, né? E a gente, de repente, acha, como a gente, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem a questão da segurança, da falta de segurança, né? Melhor falando, muito latente. Muita gente começa a ver aquelas câmeras e se sente até mais seguro e acha legal. Tem uma visão, talvez, ali inicial, que eu considero um pouco rasa. E não sabe, talvez, o desdobramento do que tem ali por trás daquela simples câmera, né? O que tem de dado ali por trás. Acho que hoje em dia, cada vez mais, tanto nós, indivíduos, como sociedade, a gente vai ter que fazer essa escolha entre privacidade, progressos e benefícios. Né? Desempenho acadêmico, por exemplo, de crianças que vão colaborar para um PIB maior, para uma produtividade maior e, consequentemente, fazer um país mais próspero é algo bom? Em tese, sim. Mas será que fazer como se faz na China em alguns momentos? Que você tem câmeras filmando as crianças e, pelas expressões faciais ou pelos gestos, eles conseguem entender se aquela criança está prestando atenção ou não. E elas, a cada final de aula, elas recebem um relatório, os professores recebem em tempo real avisos se aquela criança está prestando atenção ou não. Será que esse é um preço que a gente deve pagar para ter esse benefício lá na frente? E qual é o malefício disso? Então, acho que hoje, quando a gente fala de IA, de outras tecnologias, a gente sempre tem que fazer essas escolhas do quanto a gente vai abrir mão de bem-estar, de privacidade, de liberdade em prol de alguma coisa lá na frente. E acho que não tem resposta certa, né? Qual é o balanço disso, né? O que a gente está precisando. Mas é uma questão que todos deveriam estar cientes, pelo menos, porque algum grau de escolha individual você tem, ou deveria ter, né? A gente está começando a se encaminhar aqui para o final. Não sei se você queria comentar alguma coisa. Não, eu ia falar que eu achei muito engraçado, porque apareceu um totem desses perto da minha casa. E no começo eu pensei assim, gente, será que isso é para carregar aqueles patinetes? Olha a cabeça da pessoa, assim, porque eu não sabia, não conhecia mesmo, né? E aí depois apareceram as câmeras, aí eu estava escutando um podcast e tomei conhecimento disso, né? E eu acho particularmente assustador, né? Mas, assim, eu não acho que contribua para a minha segurança, tá? Não vai evitar que eu tenha meu celular tomado no meio da rua, tá? Ou que eu que chego, sei lá, às 10 horas da noite, eu vou andar ali no muro que tem do parque, perto da minha casa, de uma maneira segura, tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que, né, eu falo isso do ponto de vista, né, de mulher branca, né, classe média, moradora da Zona Sul, né? Eu tenho certeza que para outros grupos, né, racializados, vulnerabilizados, existem riscos maiores, né? Como a gente sabe, que a gente vê em manchete de jornal, né, escuta em podcast e tal, e o debate está aí. Então, eu acho que também tem um pouco disso que o Ricardo falou, né? É um debate que tá rolando, né? E a gente, de fato, vai ter que fazer escolhas,
né, quais serão essas escolhas, né, e também o quanto a gente vai conseguir escolher, né, porque envolve também players aí que são, né, poder público, empresas, né, e a gente é, né, cidadão, consumidor, né, pessoas comuns, né, e a maioria vai ter que se sujeitar ao que for, né, decidido, né, pelo menos assim, eu não sei se existiriam ferramentas de enfrentamento após uma determinada decisão, mas o jogo está aí, né? A gente está vendo o desenrolar disso e eu acho ainda muito cedo para ter uma previsão, assim, uma resposta fechada nesse sentido, sabe? Eu não queria acabar o papo sem perguntar para vocês, assim, a gente está falando de futuro, a gente não sabe o quanto esse futuro está mais rápido ou não, a gente está falando de tecnologia, de velocidade, mas a gente está falando também dos jovens, né? Porque, assim, a gente está aqui imputando dados nesses modelos, nessas máquinas, e eles estão, não vou generalizar, mas está no cotidiano deles, nas escolas, no dia a dia. Eles, daqui a um tempo, eles vão ser capazes, né? A gente está formando jovens que serão capazes de saber imputar esses dados, eles vão ter repertório para isso, eles vão saber olhar e falar, esse resultado aqui está bom, está qualificado, porque se a gente hoje aqui já está se perguntando, eu fico pensando no futuro. Para onde a gente está indo? E pensando muito no jovem, na educação formal, inclusive, o quanto ela vai impactar esse trato que a gente começou falando lá atrás, né? Eu pergunto, mas eu também tenho que questionar se aquela resposta cabe. Então, de lá para o início do papo. Eu acho que vai piorar antes de melhorar. A gente vai ter que chegar no caos para tomar um susto e é isso? Fui pro time Renata agora. Pois é. Eu acho, pelo que eu já tenho percebido, assim, e eu tento fazer a minha parte com a empresa, né? Então, fazendo esse letramento, explicando a inteligência artificial, como usar, alertando para os perigos. Sempre tem uma aula voltada para a ética, enfim. É uma gotinha dentro de um oceano, mas a gente procura fazer a nossa parte. Mas eu acho que é muito tentador para o jovem resolver problemas digitando alguma coisa e não ter que ter o processo de pensar. É tentador para todo mundo, na verdade, Sim. né? Se a gente pudesse apertar um botão e, de alguma forma, o universo fizesse nossas atividades físicas de 60 minutos, você não apertaria? Da mesma forma como antigamente a gente tinha que fazer contas enormes e agora a gente tem a calculadora e você consegue fazer. Da mesma forma que antigamente a gente tinha que ter o telefone das pessoas guardados na nossa memória, porque você às vezes não andava com o seu caderninho onde você anotava os telefones, então você tinha ali uns 10 ou 15 números que você conseguia ir no telefone público ou no telefone da sua casa e digitar porque você estava acostumado. Aí veio a agenda do celular, eu não lembro, eu só sei os 4 últimos números do telefone da minha esposa porque é o que eu uso para pegar o iFood. No final, ela me manda lá. De resto, eu não falaria mais com ela porque eu não sei quais são os cinco primeiros. Então, acho que a gente vai ter esses efeitos acontecendo e acho que, infelizmente, os jovens eles são mais suscetíveis porque eles não tiveram a parte da vida sem a inteligência. Exatamente, né? Então, bem ou mal, quem já está na casa dos 30 e poucos, 40, já teve um bom tempo sem tecnologia para formar, para ter essas experiências. Acho que os jovens, eles, além da questão da tecnologia, ainda teve a questão da pandemia, né? Que ainda atrasou bastante a convivência nas escolas ou nas universidades. Teve o trabalho remoto também. Então, eu acho que vai piorar um tempo antes da gente ver que tem alguma coisa errada e começar a ter medidas emergenciais. Como a gente já teve com os celulares, né? Eu não sei se é uma lei nacional ou só de alguns estados, mas várias crianças já estão proibidas de usarem celular no horário escolar, né? Mas as crianças precisam aprender a mexer no celular porque é importante para a vida delas. Ok, mas em algum momento a gente escolheu que o dano de ter um celular e de não estimular a capacidade social e de pensar por conta do celular era maior do que, de repente, ter essa facilidade no dia a dia. E eu acho que a gente vai lidar com essa escolha no futuro. Bom, eu tenho uma filha de 11 anos, né? Eu acho desesperador. Pois é. Eu acho, assim, desesperador, né? Nesse momento eu fico feliz, não tenho filho, então eu fico até feliz por isso. Exato. E, assim, foi o que o Ricardo falou. Eu cresci, né, e não tinha computador. Né? Não existia computador dentro de casa.
Sim. Né? Laptop, desktop, não existia, né? Então eu consultava enciclopédia, gente. Assim, agora eu tô me sentindo Barça, britânica, eu tô me sentindo muito velha, né? Revista. Estamos, acho que todo mundo no mesmo... E é muito engraçado porque, por exemplo, o pai da minha filha, né? Ele já era um cara que... Ele é um cara, né? Que era assim... como é que eu faço isso? Ele falava assim, não tem problema, vou no YouTube. Né? Ele era 5 anos mais novo. Ele é 5 anos mais novo do que eu, né? Mas assim, eu tento, né, isso no meu dia a dia, né, eu tento sempre falar para ela assim, vamos ver, vamos ler, né, justamente para manter, assim, ficar treinando, né, esse hábito da leitura, né, então assim, ela, quero ler isso, não importa se é romance, ela lê, entendeu? Quero perguntar alguma coisa, vamos pensar, vamos ver se tem um manual, sei lá, assim, para não perder esse contato com a coisa física, né? Porque eu acho que aí é que vem o perigo desse discurso da salvação, né? Tipo, não, por que você vai gastar tempo lendo se agora você pode perguntar para o ChatGPT e vai te dar uma resposta, né? Eu vou gastar o tempo lendo porque eu também tenho que exercitar minha cabeça, né? Muito daquele estudo que a gente falou, que se você... O cérebro, né? É tipo um músculo, né? Se você não exercitar, você vai perder também. Né? O pessoal que tem, né? Os idosos não ficam lá fazendo sudoku, aquele negócio todo para poder treinar, palavras cruzadas. Então, se a gente não continuar lendo, não continuar fazendo, né, coisas que a gente fazia antigamente, a gente vai começar a perder. Né? E aí é que eu acho que está o perigo. Né? Eu acho que tem coisas também que, tudo bem, não são mesmo para a criança usar. Né? Para que a criança vai ter rede social, gente? Né? A rede social da criança é o parquinho, é a escola, é o encontro de final de semana com os amigos, entendeu? Não precisa tirar foto para postar, assim, com 11 anos. Olha aqui, eu e meu amiguinho. Né? Eu acho desnecessário. Né? Tem pais que acham o máximo. Né? Assim, não, beleza, tudo tem que estar na rede e tal. Ok. Não, tem responsáveis super monetizando, inclusive. A gente está nesse debate aqui nacional, né? Pois é. Então, assim, eu falo assim, porque eu uso rede social, né? Eu tenho perfil profissional, eu tenho perfil pessoal, né? E assim, cara, é muito ruim, porque te toma um tempo também, né? Então, assim, você tem ali a gente anda com um computador, o smartphone é um computador de bolso, né? Quantas vezes você está fazendo um negócio que você antigamente, sei lá, ia parar, ia levantar, tomar um café, andar pela casa, ou andar no escritório, conversar com um colega do escritório. Hoje você pega o celular. Aí entra na rede social, aí você vai, né? Quando você olha meia hora, 1 hora, né? E a produtividade, cadê também, né? Então, assim, eu acho que a gente, né, talvez chegue num momento que, né, como o Ricardo falou, se torne insustentável, né? E aí a gente começa... Eu acho que a gente já está repensando, né? Essa questão agora, o debate das crianças, né? O debate do trabalho, que eu acho que está desde plataforma, desde a pandemia, né? Quando as pessoas começaram a ver, estou aqui na minha casa, né? O cara está entregando comida sem máscara, sem nada, né? O cara sofre um acidente na rua e tal. Então, assim, as pessoas estão meio que, né? Esse debate já está acontecendo, né? Só que, para o futuro, eu realmente, assim, eu só espero que as pessoas não abram mão de certas coisas, né? Em prol desse discurso de salvação, sabe? Porque eu acho que se a gente não parar para tentar equilibrar, né? E parar para pensar de fato, né, no uso das coisas, né? Aí eu acho que a gente vai ter um problema muito ruim, assim, para essas gerações no futuro, né? Assim, esse discurso salvacionista, para mim, pega muito nesse lado, né? Bem, eu vou torcer para a gente não chegar nesse caos todo, para a gente conseguir parar, respirar, né, e se rever enquanto indivíduo, enquanto humanidade. Do tudo que a gente conversou aqui, daria para fazer, acho que 2, 3 episódios. Acho que a gente não ia esgotar, porque assim, a tecnologia está em tudo, né? Não tem muito como correr. Mas se eu pudesse pegar de tudo que eu ouvi de vocês, dessa troca, acho que a gente não pode deixar de lado a questão ética. Porque ética profissional, a gente está falando muito aqui do campo profissional, mas tanto no ambiente físico quanto digital, ela tem que estar presente, né? E isso a gente vai aprendendo desde a escola, de pequenininho, com os responsáveis em casa, no meio social. Tecnologia ajuda muito, o Ricardo bateu nessa tecla muitas vezes, mas a gente tem que saber dosar e usar bem. Então, também diria que a gente não pode esquecer da nossa formação educacional, vai ficar redundante aqui, formal, né? Da gente ter o nosso senso crítico.
para a gente também não chegar num ponto caótico de não saber nem lidar com a própria tecnologia, né? E não ter mais domínio mínimo do que a gente está fazendo, do que a gente está se situando. Pois é, acho que vai muito pela conscientização, assim, acho que essa é a melhor palavra. A gente tem tecnologia para andar 5 quilômetros num carro e chegar rápido no lugar. Mas a gente também tem consciência de que nosso corpo precisa se exercitar. Em alguns momentos eu vou andar ou correr esses 5 quilômetros porque é importante para mim, para minha saúde mental, para minha saúde física. Então não é porque a gente tem tecnologia e pode fazer que a gente deve escolher fazer sempre. A gente tem que ter a consciência que em alguns momentos a gente vai se exercitar. E aí a gente pode pegar esse paralelo para qualquer outra coisa, né? Às vezes eu posso ter um conhecimento vindo através de um resumo vindo de inteligência artificial, assistindo um vídeo, mas eu escolho ler porque eu quero regular o meu nível de dopamina e minha capacidade de concentração e exercitar minha capacidade de leitura e de senso crítico por mim mesmo. Então, assim, agora força de vontade para fazer isso, ninguém disse que é fácil, né? A IA não vai dar força de vontade para ninguém. Não vai Enquanto rolar. não, pelo menos. E aí, por isso que a gente tem que ter o nosso senso crítico, né? Sim. Senão a gente é tomado e perde a rédea da própria vida, né? Seja no campo pessoal ou profissional. Exatamente. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Foi um ótimo papo. Espero que tenha sido bom para a nossa audiência e para vocês também. Agradeço muito a presença e a audiência do UsinaCast. Convido todas as pessoas a nos acompanharem no @Usina da Comunicação. E lá vocês vão ficar por dentro dos próximos episódios. Nossos temas estão sempre ligados à comunicação, marketing e diversidade. Obrigada, até a próxima.